São quase meia-noite. Marco digita seu 13º e-mail da noite. Olhos ardendo, cabeça latejando. Mais um dia produtivo. Ou será que não? 2 anos depois, Marco trabalha apenas 4 horas por dia e fatura 3 vezes mais. O que mudou? Ele descobriu um segredo que Jack Ma escondeu por anos. Trabalhar 12 horas é o maior desperdício de tempo da sua vida. Se você está cansado de trabalhar muito e ganhar pouco, fique até o final. Vou revelar 5 práticas milenares que podem mudar sua vida nas próximas 24 horas. Mas antes, você precisa conhecer a história de Marco. Marco tinha 38 anos. Gerente de projetos, currículo impecável. Vida despedaçada. Acordava às 6 da manhã, pulava o café, engolia reuniões como quem engole remédio amargo. Almoçava em 15 minutos sem sair da frente da tela. Os filhos dormiam quando ele chegava. Sua esposa parou de perguntar como foi o dia há meses. A resposta era sempre a mesma: corrido. Mas naquela terça-feira, algo se rompeu. 8ª reunião do dia. O coração de Marco disparou. Suor frio. Sala girando. Visão turva. Mãos trêmulas. Uma voz distante perguntou: Marco? Você está bem? Ele não estava. Aos 38 anos, estava tendo um princípio de ataque cardíaco. Na ambulância, uma única pergunta martelava em sua mente: para que serve todo esse sucesso se eu não estou vivo para aproveitá-lo? 73% dos profissionais brasileiros sofrem de burnout. Trabalhar mais de 55 horas semanais aumenta em 35% o risco de AVC. A produtividade despenca 40% após 8 horas de trabalho. Marco era todos esses números, e os números quase o mataram. Mas o que aconteceu no hospital mudaria tudo. O hospital cheirava a antisséptico e arrependimento. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, todos correndo, como Marco corria pela vida. Todos, exceto um. Dr. Tanaka tinha 67 anos e se movia como água entre pedras, sem pressa, mas com propósito absoluto. Enquanto o caos acontecia ao redor, ele examinava Marco com uma calma quase irritante. Seu coração está bem, Marco, mas sua vida não está. Doutor, eu só preciso descansar uns dias e voltar à mesma rotina? Tanaka interrompeu gentilmente. Você já ouviu falar do conceito Ma? Marco franziu a testa. Ma é o espaço entre as coisas. Na música tradicional japonesa, o silêncio entre as notas é tão importante quanto as notas. Sem esse espaço, não há melodia, apenas ruído. O médico se inclinou para frente. Sua vida é ruído agora, Marco. Puro ruído. As palavras perfuraram algo profundo. Marco sentiu lágrimas queimando nos olhos. Dr. Tanaka tirou do bolso um cartão amarelado. Templo Zenji. Retiro de um dia. Eu não sou religioso, doutor. Não é sobre religião. É sobre sobrevivência. Vá. Ou espere o próximo ataque. Marco apertou o cartão entre os dedos. Cético, exausto, mas sem alternativas. 3 dias depois, estava diante de um portão de madeira centenário, perguntando-se o que diabos estava fazendo ali. O mestre do templo era um homem pequeno, de gestos mínimos e palavras precisas. Conduziu Marco até um jardim onde um riacho serpenteava entre pedras musgosas. Observe a água, disse simplesmente. Marco observou, impaciente no início, mas algo hipnótico acontecia. A água não lutava contra as pedras, apenas as contornava. Não empurrava, não forçava, fluía. Vei, disse o mestre. Ação sem esforço. Não é preguiça, é eficiência perfeita. Mas eu preciso trabalhar duro para... Jack Ma, o empresário que você admira,
disse algo interessante. Se você trabalha 12 horas por dia, está trabalhando errado. Pessoas inteligentes trabalham 4 horas e conquistam mais do que aquelas que trabalham 14. O mestre fez uma pausa. Você trabalha ou apenas está ocupado? A pergunta foi um soco no estômago. Nos dias seguintes, Marco fez uma auditoria brutal de sua rotina. Das 12 reuniões semanais, sua presença era essencial em apenas 3. Respondia 200 e-mails por dia, 90% eram ruído. Criou um filtro implacável. Isso precisa de mim? Ou apenas quer minha presença? Eliminou 70% das reuniões. Delegou 60% das tarefas que acumulava por ego, não por necessidade. Estabeleceu regra férrea. Somente 3 tipos de e-mails mereciam resposta imediata. Resultado: 20 horas liberadas na primeira semana. Não trabalhando menos, trabalhando certo. Mas e se acharem que não sou importante? Marco questionou o mestre, vulnerável. Importância não é presença, Marco. É impacto. Pela primeira vez em anos, Marco respirou fundo sem culpa. No terceiro dia, o mestre convidou Marco para a cerimônia do chá. Cada gesto era deliberado. Aquecer a água, preparar as folhas, servir em movimentos que pareciam dança. Mas o que mais intrigou Marco foram as pausas. Silêncios longos, quase desconfortáveis entre cada etapa. Por que parar tanto? Marco perguntou, ansioso. O mestre respondeu. O espaço vazio não é ausência, é presença. Sem ele, a cerimônia seria apenas tarefa. Com ele, é arte. O mestre explicou que pesquisas da Universidade de Stanford confirmavam sabedoria milenar. O cérebro não processa informações durante o trabalho contínuo, mas nos intervalos. As sinapses acontecem no silêncio, não no barulho. Marco implementou imediatamente. Adotou a técnica 52-17. 52 minutos de foco absoluto, 17 minutos de pausa completa. Nada de celular. Apenas caminhar, olhar pela janela, respirar. Criou tempo branco no calendário. 30 minutos entre cada compromisso, sagrados e inegociáveis. A resistência foi visceral. Parar parecia desperdício, quase pecado. Mas na primeira pausa de 17 minutos, enquanto observava nuvens pela janela, Marco resolveu um problema que o atormentava há 3 semanas. A solução surgiu naturalmente, sem esforço. Instituiu também 10 minutos de meditação matinal. Sentar, respirar, nada mais. Nos primeiros dias, somente gritava listas intermináveis. Mas gradualmente, entre inspirações e expirações, algo mudou. Clareza. Decisões que antes levavam horas surgiam em minutos. As melhores ideias não vêm enquanto trabalhamos. Vêm quando paramos de trabalhar. Seu calendário agora tinha espaço para pensar, não apenas para fazer. Quando você lava a louça, apenas lave a louça. O mestre pronunciou a frase enquanto lavava uma única tigela de cerâmica, completamente absorto no ato. Nada mais existia naquele momento. Marco reconheceu sua antítese. Lavava a louça mentalmente respondendo e-mails, planejando reuniões, ouvindo podcasts, verificando notificações, tudo ao mesmo tempo. Nada completamente. Multitasking é mentira, o mestre declarou. Estudos mostram que reduz QI temporariamente em 10 pontos, equivalente a perder uma noite inteira de sono. Cada vez que você muda de tarefa, seu cérebro leva 23 minutos para recuperar foco profundo. 98% das pessoas não conseguem fazer múltiplas tarefas efetivamente. Você acha que é exceção? Marco não era. De volta ao trabalho, implementou o método Ikigai de foco. Das 6 às 10 da manhã, instituiu seu bloco sagrado. Uma única tarefa de alto impacto. Celular no modo avião.
e-mail fechado, porta trancada, sem exceções. Nesses blocos, dedicava-se exclusivamente à estratégia, criação de propostas, análises complexas. Das 14 às 16 horas, concentrava todas as comunicações, reuniões agrupadas, e-mails processados em lote, chamadas telefônicas sequenciais. Das 19 às 20 horas, reflexão. Revisar o dia, planejar o amanhã, gratidão. Nunca misturava categorias. Criação era criação. Comunicação era comunicação. Consumo era consumo. O resultado foi assustador. Em 4 horas de trabalho profundo, Marco produzia mais que em 12 horas fragmentadas. Não era trabalhar mais, era estar completamente presente. Ele não tinha problema de tempo, tinha problema de atenção. E a atenção era o recurso mais valioso do século XXI. O mestre desenhou 2 círculos na areia. Kaizen. Melhorar 1% ao dia. Pareto. 80% dos resultados vem de 20% das ações. Uni os 2 círculos com um traço. Juntos, transformação. Mostrou a matemática. 1,01 elevado a 365 dias não equivale a 365% melhor, mas a 3.778% melhor. Pequenas melhorias compostas criam revoluções. Marco fez auditoria implacável. 3 clientes geravam 78% da receita. 2 tipos de projeto davam 85% do lucro. 1 hora de estratégia valia 10 horas de execução operacional. Os números eram brutais e libertadores. Tomou a decisão radical. Eliminou 60% das atividades que geravam apenas 15% dos resultados. Clientes problemáticos, projetos de baixa margem, tarefas que alimentavam ego, mas não entregavam valor. Instituiu o diário Kaizen. 10 minutos todas as noites. 3 perguntas simples, mas poderosas. O que deu certo hoje? O que posso melhorar 1% amanhã? Quais foram meus 20%? A disciplina revelou padrões invisíveis. Segundas pela manhã eram mais criativas. Reuniões após as 16 horas eram improdutivas. Clientes tipo A geravam receita e satisfação. Tipo B, apenas estresse. Cada insight, por menor que fosse, era aplicado no dia seguinte. 1% melhor. Sempre. Em 6 semanas, Marco não reconhecia sua própria agenda. Tinha metade dos compromissos e o dobro dos resultados. Ocupação é ilusão. Produtividade é escolha. E escolha exige coragem para eliminar o que não importa, não apenas adicionar o que parece urgente. Na mente do iniciante, muitas possibilidades. Na mente do expert, poucas. O mestre entregou a Marco um pincel e papel de arroz. Desenhe um círculo. Marco desenhou perfeitamente. Anos de experiência guiando a sua mão. Agora esqueça tudo o que sabe sobre círculos. Desenhe como criança. Marco hesitou. Depois traçou linhas irregulares, experimentais, livres. O resultado foi caótico, mas vivo. Experiência é tesouro e prisão, o mestre observou. Você resolve problemas com soluções antigas. E se as soluções antigas não servem mais? Marco estava travado há 6 meses em um projeto complexo. Tentara todas as abordagens conhecidas, consultar a especialistas, aplicar a metodologias consagradas. Nada funcionava. De volta ao escritório, fez experimento desesperado. Chamou Lucas, estagiário de 22 anos. Se você não soubesse nada sobre este projeto, como resolveria? Lucas olhou 5 minutos e sugeriu abordagem óbvia demais para Marco considerar. Funcionou. Em um dia, problema resolvido. Marco instituiu a técnica da pergunta Zen, antes de toda decisão importante. Se eu estivesse vendo isso pela primeira vez, o que faria?
Que regras estou seguindo que não existem? Qual a solução mais simples, não a mais complexa? Criou um ritual semanal. Questionar uma crença sobre trabalho. Experimentar uma abordagem completamente diferente. Conversar com alguém de área totalmente distinta da sua. Resultado surpreendente. Em 6 meses, inovou mais que nos últimos 5 anos. Não porque sabia menos, mas porque permitiu-se não saber. 15 anos de experiência, e ele estava apenas repetindo o primeiro ano 15 vezes. Xoxin libertou o que a expertise aprisionara. 6 meses depois, Marco revisitou o templo. O mestre o recebeu com um sorriso discreto, como quem já sabia o desfecho. Então? Perguntou simplesmente. Marco abriu o laptop e mostrou planilhas. Os números contavam história melhor que palavras. 70 horas semanais reduzidas a 25. Receita de R$15 mil, triplicada para 45 mil. 25 clientes concentrados em 8, os mais lucrativos e alinhados. Nível de estresse despencou de 9 para 3 em escala de 10. Mas as métricas que mais importavam não cabiam em planilhas. Pressão arterial normalizada, 12 quilos eliminados, 7 horas de sono todas as noites. Jantava com os filhos 5 vezes por semana e eles voltaram a compartilhar histórias da escola. Seu casamento, antes moribundo, renascia em conversas ao pôr do sol. Voltou a tocar violão, corria 3 vezes por semana, lia por prazer. Acordo animado, Marco disse, voz embargada. Pela primeira vez em 10 anos, acordo genuinamente animado. O mestre serviu chá em silêncio contemplativo. Eu estava vivo, mas não vivia, Marco continuou. Ganhava dinheiro, mas não tinha tempo de gastá-lo. Tinha família, mas não convivia. Achava que sucesso era sacrifício. Descobri que sucesso é equilíbrio. Pausa longa. E o mais bizarro, quando parei de perseguir dinheiro obsessivamente, ele veio em abundância. Você não precisava do templo, Marco. Precisava de permissão para parar. Marco olhou pela janela onde folhas dançavam ao vento. Whey. A resposta sempre estivera dentro dele. Então, como alguém começa? A maioria não terá ataque cardíaco como sinal de alerta? O mestre sorriu. 5 ações. Hoje, não segunda-feira. Marco anotou. Depois compartilharia com todos que quisessem ouvir. Primeiro, meditação matinal de 10 minutos. Apenas sentar, respirar, existir. Sem aplicativos complicados, sem expectativas grandiosas. 4 segundos inspirando, 4 segurando, 4 expirando, 4 segurando. Quando a mente vagar, voltar gentilmente. Segundo, auditoria dos 20%. Listar todas as atividades da semana. Classificar honestamente, resultado alto, médio ou zero. Eliminar implacavelmente as de resultado zero. Delegar as médias. Focar obsessivamente nas altas. Terceiro, bloco sagrado. 90 minutos amanhã, uma única tarefa, 0 interrupções. Celular no avião. E-mail fechado, porta trancada. Não negociável. Quarto, diário Kaizen. 10 minutos toda noite. 3 gratidões. Identificar os 20% do dia, escolher 1% para melhorar amanhã, decidir o que eliminar. Quinto, pergunta Xoxin semanal. Escolher um problema travado. Perguntar a 3 pessoas diferentes. Alguém da área, alguém completamente fora, alguém mais jovem. Se você não soubesse nada sobre isso, como resolveria? Não espere estar pronto. Nunca estará. Não espere segunda-feira. Não espere janeiro. Uma respiração profunda já é começo. A jornada de 1000 quilômetros começa com um passo, mas apenas se você der o passo. Marco guardou o caderno. Tinha história para contar. Tinha ferramentas para compartilhar. Tinha vida para viver. O café tinha o mesmo aroma de sempre. Mas Marco não era o mesmo homem mais. Sentado à janela, observava jovem executivo na mesa ao lado. Olheiras profundas, dedos voando pelo teclado.
Celular tocando incessantemente. Sanduíche intocado. Reconheceu seu reflexo de um ano atrás. O rapaz atendeu a 4ª ligação em 10 minutos. Voz tensa. Sim, estou cuidando disso. Não dormi ainda. Claro que é prioridade. O Marco viu o momento exato em que os ombros do jovem desabaram. Conhecia aquela exaustão existencial. Esperou a ligação terminar. Aproximou-se gentilmente. Desculpe incomodar. Sei que não me conhece, mas vi você trabalhando e... Marco fez pausa. Eu era você há 1 ano. O rapaz ergueu olhos desconfiados, depois curiosos. Marco não deu palestra. Apenas compartilhou o cartão amarelado que Dr. Tanaka lidera, agora gasto, mas preservado como relíquia. Escreveu no verso 5 palavras. Wei, Ma, Ikigai, Kaizen, Shoshin. Quando estiver pronto, Marco disse, simplesmente. O jovem segurou o cartão como quem segura a tábua de salvação. Caminhando pela rua, Marco sentiu o sol no rosto, sem pressa para próximo compromisso. Tinha espaço no calendário, tinha presença na vida, tinha Ma. O sucesso não está em fazer mais, está em ser mais. Ele descobrira finalmente, o tempo não precisa ser conquistado, precisa ser compreendido. E compreensão, ao contrário de horas, não tem limite. O ciclo continuava. A sabedoria fluía, como água entre pedras. E agora a pergunta é: qual vai ser sua escolha? Você pode fechar este vídeo e voltar ao caos? Ou pode começar agora? Uma pequena ação. 1 minuto de meditação. Uma tarefa eliminada. Uma pergunta diferente. Marco escolheu a segunda opção. E em 6 meses, a vida dele era irreconhecível. Se este vídeo tocou você de alguma forma, salve agora. Você vai querer rever isso. Compartilhe com alguém que está na mesma situação. Comente, qual das 5 lições você vai aplicar hoje? E o mais importante, não espere segunda-feira. Não espere janeiro. Não espere estar pronto. Comece agora. Uma respiração profunda já é começo.